Olá, crianças! Espero que todos aí estejam bem, você e sua família. Bom, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Espero que você goste de tudo que vai ser falado aqui, dos vídeos em diante, tá bom? Bom, e se você já está aqui desde o início, muito obrigada, tá bom? E espero que você esteja gostando. E vamos fazer uma oração para que Deus possa estar trabalhando ao seu coração, tá bom? Bom, curve sua cabeça, feche seus olhos, porque agora vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos pelo teu amor. Senhor, muito obrigada por estar aqui. Obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração, em cada criança, em cada adulto. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Por cada dia, por cada vitória, por cada aprendizado. Muito obrigada. Amém! Bom, crianças, vamos lá para a história. Amy, certo dia, estava voltando da igreja com a sua família. E aí, ela estava caminhando na rua central da Irlanda, onde ela morava quando ainda era uma criança. E aí, Amy viu uma mulher andando pela rua, velhinha, maltrapilha. Quando ela viu aquela mulher, ela e toda a sua família pensou: como pode uma mulher trabalhar no dia do Senhor? E todos pensaram isso. Então, ela seguiu viagem e não ligou muito para aquilo. Só que não muitos passos à frente, ela estava pensando: eu não posso deixar aquela mulher. E ela voltou e foi ajudar aquela mulher. E aí as pessoas começaram a rir quando ela começou a ajudar, dar gargalhadas e achar risada, achar graça daquilo. E aí ela ficou muito triste, o coração dela se entristeceu. E ela pensou com ela mesma: eu estou tentando ajudar, eu estou tentando fazer o bem. E as pessoas acham graça disso? Como pode? E aí ela pensou: eu estou fazendo para o Senhor, para ajudar essa mulher e não para as pessoas que estão me vendo. E eu não tenho que ligar porque as pessoas pensam, sendo que eu estou fazendo a vontade de Deus. E lá em Colossenses 3:23, na palavra de Deus, tem um versículo que fala assim, em Colossenses 3:23. Nesse versículo diz: tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, crianças, a gente não tem que ligar para o que as pessoas pensam, não. Então, você precisa entender e aprender que o que as pessoas pensam, o que as pessoas deixam de pensar, o que elas falam, deixam de falar, não importa, sendo que se você estiver fazendo a vontade de Deus, tá bom? Então, Amy, essa foi a terceira lição de Amy que ela aprendeu. Terceira lição, tá bom? Se você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá para assistir. A primeira lição foi que é melhor ouvir a vontade de Deus. A segunda foi é melhor ouvir a vontade de Deus. E a segunda, que o Senhor salva. E a terceira é que a gente não tem que importar com o que as pessoas falam. E quando a Amy cresceu, ela estava na Índia, que eu contei pra vocês nos capítulos passados. Ela cresceu e virou uma missionária. E ela foi pra Índia e tudo mais. E depois dela resgatar Prina, ela foi para encontrar meios para resgatar outras e outras crianças. Mas 3 anos já tinham se passado e Amy não tinha encontrado nada. Nada. Mas aí ela estava em um abrigo para viajantes, tipo um
rodoviária. E aí, ela estava lá para um abrigo para viajantes e ela escutou um homem falando sobre a venda das crianças. E o homem dizia que se o pai, se a mãe da criança morresse e o pai ficasse com a criança, ele vendia a criança para o templo para não ter a responsabilidade de criar a criança. Então é isso. Ele vendia a criança, tá bom? E Amy escutou isso com muita atenção, mas sem mostrar muito interesse, para não dar muito na cara, né? Tem que disfarçar. Porque como ela estava ali como uma missionária, ela não era uma indiana. E uma indiana, não sendo uma indiana, ela não poderia se envolver em assuntos do templo. Então, ela se revoltou contra aquilo, vamos dizer assim. Ela ficou muito triste com isso. E aí, ela ficou muito triste com isso, porque como um pai vende uma criança para um templo? E aí, em outra ocasião, ela estava em um estábulo. Sabe o que é estábulo? Estábulo é um lugar para vacas e esses lugares desse tipo. E aí, ela estava lá em um estábulo. Aí, ela, perto de uma casa de barro, o estábulo era perto de uma casa de barro, ela escutou uma família brigando entre si. E eles estavam sem comida, sem dinheiro para comprar comida. E aí, eles estavam passando fome. Então, Amy conseguiu ouvir isso também e mais uma pista conseguida. E aí, Amy ficou assim, nossa, como pode vender um bebezinho para o templo? Porque a família dizia que eles iriam vender a criança ao templo para comprar comida e suprir as necessidades da família. E aí, Amy, certo dia, comprou uma criança. Ela ficou se perguntando, será que comprar uma criança é certo? E ela perguntou isso a Deus. E ela pediu um sinal para Deus. Ela pediu, Senhor, que eu possa recuperar esse dinheiro que foi gasto com isso, que foi investido com essa criança. Porque o pai estava vendendo a criança, porque é exatamente o caso do caso que o viajante falou, do decorador de colares, lá no abrigo de viajantes. Eles estavam sem dinheiro, o pai estava sem dinheiro e vendeu a criança por 100 rúpias, o que exatamente hoje é 5 reais. Mas naquela época era muito, muito dinheiro. E Amy pagou esse dinheiro para o rapaz e ficou com a criança. E ela falou assim, eu preciso desse dinheiro. E ela pediu ao Senhor. E uma semana depois, ela resolveu, e uma outra missionária, não sabia de nada, enviou 100 rúpias para ele. E aí, todas as crianças que estavam morando com Amy se reuniu e agradeceu ao Senhor pelo sinal. Então, Amy ensinou a palavra de Deus para as crianças e tudo mais. E as crianças começaram a aprender e aprender e aprender. E certa vez também ela tinha muitas crianças, porque ela começou a resgatar muitas crianças. Amy começou a ensinar muitas crianças e certo dia ela começou a resgatar muitas crianças de famílias necessitadas. Não do templo, mas de famílias necessitadas. E aí, Amy ficou muito grata a Deus por aquilo. Mas aquela casa onde ela morava era muito pequena. Então ela mudou de casa lá para o sul da Índia. E ela resgatou as crianças e levou todas elas. Do sul de Donavur, era a cidade que ela morava. E aí, Amy foi com essas crianças. E numa cidade vizinha de Donavur, ela tinha uma menina que era muito religiosa.
E um dia ela ganhou uma Bíblia de presente. E ela ouviu e aprendeu sobre o Senhor e começou a aprender. E ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E aí ela começou e deixou de adorar os deuses. Então, ela foi ela foi e falou assim para ela mesma: eu vou parar de adorar os deuses, eu vou fingir. Mas aí com o tempo ela percebeu que não dava mais para fingir que adorava os deuses. Então ela resolveu e ela escutou sobre Amy e ela resolveu ir até Amy. Então ela passou o riacho, viajou e chegou até a casa de Amy. Lá ela foi muito bem abrigada e muito bem acolhida por Amy e pelas outras crianças. E Amy cada vez amava mais as crianças. E logo a família dela percebeu que ela tinha ido para lá. Então a família se reuniu na casa em volta da casa da Amy para pegar ela. Só que, pela idade da menina, ela não precisava mais de cumprir as ordens da família. Então, ela também ficou assim. A família ficou muito triste, mas eles foram embora e seguiram a lei. Mas eu tenho uma notícia muito triste nessa história. O padrasto de Amy estava muito doente e ela recebia muitas cartas dele. Que o único último pedido dele era ver Amy, porque tinha muitos anos que ele não via Amy e que ela não voltava à família dela. Então, Amy ficou muito sem saber o que fazer, porque onde ela iria deixar as crianças, com quem? E se ela deixasse as crianças estariam em grande perigo. Então ela não poderia. Mas muitas pessoas começaram a criticar ela. Mas ela sabia que ela estava fazendo as coisas eternas, as coisas para Deus e não para as pessoas. Então, ela decidiu não ir para a Irlanda e decidiu ficar na Índia, onde lá ela permaneceu por 56 anos até a sua morte. Então, a Amy faleceu e as crianças já eram maior de idade e foram cumprir a missão, que é levar a palavra de Deus. Crianças, o que Deus quer é importante para você? Ou você se importa com o que as pessoas vão pensar? Ou deixam de pensar? Seus amigos, suas amigas sabem que você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É uma pergunta que eu tenho a te fazer. Você está fazendo a vontade de Deus? Você, criança, você, adulto, faça a vontade de Deus e tenha um relacionamento com Deus. Bom, essa foi a nossa história. Espero que você aí tenha gostado e tenha aprendido comigo também, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!